Olá, jovens, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar o que são as ferramentas síncronas e assíncronas, esses dois nomes estranhos. E também vou fazer com vocês aqui umas reflexões sobre as mudanças que essas novas tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs, estão provocando nos processos de ensino e aprendizagem. É hora de falar sobre educação. Essa pandemia bizarra de 2020 acabou provocando um crescimento avassalador da utilização de ferramentas de ensino remoto. A gente viu cursos presenciais migrando muito rapidamente para outras modalidades de ensino, um ensino remoto emergencial. Muita gente teve que se virar, né, pessoal, para aprender a ensinar de uma outra forma. Então, assim, para nossa sorte, essa pandemia casou com avanços significativos em novas tecnologias. A educação, pessoal, acabou se beneficiando muito do surgimento de novos hardwares, pensando aí em smartphones, em tablets, computadores, softwares e aplicativos. E uma outra coisa que a gente vê cada vez mais, a popularização desses hardwares, principalmente dos smartphones, né, desses dispositivos móveis inteligentes, que são conectados à internet. E isso vem ocorrendo, né, em vários países do mundo, a exemplo aqui do nosso querido Brasil. Hoje a gente tem, com certeza, um cenário tecnológico de maior flexibilidade e inclusão para a adoção de práticas educativas em relação a alguns anos atrás. Apesar, gente, que a gente sabe, né, que a gente ainda tem muitos problemas ainda que existem no Brasil de desigualdade e de inclusão digital. Mas enfim, o fato é que o uso desses novos dispositivos, do celular, por exemplo, vem tornando cada vez mais popular, mesmo entre estudantes de baixa renda. Então, pessoal, isso abre um mundo de oportunidades para a educação, ainda mais em tempos de pandemia. Hoje mesmo, a gente consegue estruturar cursos à distância e iniciativas também de ensino remoto muito mais interativos. Essa via de mão dupla entre estudante e professor, ela é muito mais forte atualmente. Agora, quem não tem acesso à internet, celulares, tablets ou notebooks, acaba se lascando nesse novo contexto, né? Então, pois a desigualdade de oportunidades, ela é evidente entre quem tem acesso e quem não tem acesso. Mas diante do relativo sucesso dessas novas tecnologias que eu estou falando aqui, né, no processo de ensino e de aprendizagem, duas expressões se tornaram muito populares, jovens, no campo do ensino remoto e da educação à distância. Seriam essas as ferramentas síncronas e as ferramentas assíncronas. Então vamos começar pelas ferramentas síncronas. Essas ferramentas, elas permitem que estudantes, professores, eles se conectem ao mesmo tempo e estabeleçam uma interação em ambiente virtual. Então, ao mesmo tempo. Então, tipo uma webconferência, uma sala de bate-papo ou uma sala de reunião. Eu acho que quase todo mundo que está assistindo esse vídeo já teve essa experiência, essa oportunidade. Já as ferramentas assíncronas, aí não confunda, tem um azinho aí, elas são utilizadas para promover um contato entre estudantes e professores sem que haja a necessidade de estarem conectados ao mesmo tempo. Aí você tem o exemplo do YouTube, que vocês conhecem muito bem, e-mail, blog, mensagem de aplicativo, né, de WhatsApp, por exemplo. Então agora é o seguinte, é importante a gente frisar, gente, que as ferramentas síncronas, elas não são uma novidade na educação à distância, que antes poderia se utilizar até mesmo do telefone para esse tipo de atividade, né, na EAD de antigamente. Mas a gente tem que admitir que as transformações tecnológicas elas foram tão intensas, tão significativas nos últimos anos, no campo das ferramentas síncronas, que as coisas mudaram bem, né? Então a gente vivenciou uma transformação completa da experiência dos estudantes e dos professores no processo de ensino e aprendizagem virtual, utilizando aí essas ferramentas síncronas.
Então, o Google Meet, por exemplo, que eu gosto muito, e o Zoom, né, eles vêm permitindo, gente, a realização de aulas e reuniões com um nível de interatividade surpreendente, né, considerando os padrões anteriores. E isso é uma coisa relativamente recente para a gente em 2021, 2020. Eu sei que muitos professores como eu, a gente fica muito chateado, muito pé da vida, principalmente porque a gente fica cansado de dar aula olhando para aquele tanto de quadradinho preto. Isso é muito desconfortável, né, gente, para a gente que é professor. Eu, particularmente, eu tento ser compreensivo, porque os estudantes que não têm um ambiente legal para o estudo, e realmente aí fica difícil aquela câmera ligada. Agora, eu estou sempre puxando a participação da turma, né? Aí é complicado do sujeito só entrar na aula, deixar o computador ligado e resolver aí dar um pulo na padaria, sair para dar uma namorada, fazer qualquer outro tipo de coisa. Porque a qualquer momento eu vou chamar o nome desse estudante para perguntar se ele entendeu, vou perguntar a opinião dele, então fica um pouco complicado. E para ser justo, a gente tem que destacar aqui, né, nesse vídeo, que as ferramentas assíncronas, elas também evoluíram, e não só essas síncronas que eu falei agora. A gente tem ambientes interativos muito mais atrativos e amigáveis, né? Por exemplo, o Google Classroom ou no YouTube, onde as pessoas mandam, colocam comentário, eu respondo aqui no canal Descomplicado, né? E agora eu vou falar para vocês também, para fechar, uma reflexão minha sobre o uso dessas ferramentas, tá? Reflexão minha. Eu acho que essas novas tecnologias, né, elas estão permitindo que a educação à distância, né, que os professores eles retomem, mesmo que parcialmente, as rédeas dos processos de ensino e aprendizagem na EAD. Tá? Com essas ferramentas síncronas, o professor da EAD ele pode resgatar um protagonismo que estava muito abalado por causa de limitações tecnológicas. Eu até acho que nós estamos saindo de um tempo em que a gente pode falar de educação distante para viver a educação à distância de uma forma mais plena, intensa, porque essa via de mão dupla entre o professor e o protagonismo do professor com essas ferramentas síncronas, ele é muito maior. Então a gente tem uma ampliação das atividades síncronas e de mecanismos que facilitam essa socialização entre os estudantes. Né? Toda turma tem um grupo da turma de WhatsApp, por exemplo, né? E isso estimula, né, a criação de um ambiente virtual de maior pertencimento. Eu não vou entrar aqui, né, nesse vídeo na comparação entre educação presencial e educação à distância, né? Porque isso é uma outra história. Eu estou comparando a EAD de antigamente com a EAD de hoje em dia, tá? E na EAD de hoje em dia, a relevância do trabalho dos professores para o processo de ensino e aprendizagem, ela foi resgatada, digamos assim. E isso estava um pouco dispersa, né, por conta desse caráter institucionalizante, industrializante da educação à distância ou do ensino remoto, batendo bola com os teóricos aí dos anos 70 e 90 que utilizavam essas expressões. Então também, gente, as ferramentas de ensino remoto, elas estão muito mais interativas nesses tempos de proximidade virtual. E lembra, gente, no vídeo anterior eu falei, ensino remoto não é sinônimo de educação à distância. Tem um vídeo aí sobre isso, vocês podem ver aqui no canal, tá? E isso nos torna, nós, professores, capazes de ampliar o impacto das nossas atividades de ensino e aprendizagem para muito além das nossas classes, né? Como eu estou fazendo aqui agora no canal Descomplicado. Tá bom, pessoal? Então agora, a existência da tecnologia também, a gente tem que pensar nisso, por si só não basta para a gente promover uma revolução conceitual e prática na educação à distância e no ensino remoto. O que também é preciso, pessoal? É preciso que os recursos tecnológicos eles estejam acessíveis, disponíveis e sejam popularizados. Essa pandemia bizarra de 2020 acelerou um processo que provavelmente iria demorar mais alguns anos, sobretudo com antecipação da gratuidade no acesso, né, de ferramentas inovadoras, que até então, gente, estava sendo restrita ao mundo das empresas, aquele mundo corporativo, como por exemplo o Google Meet, que era pago antes da pandemia. E também a gente teve a inclusão
né, de última hora de milhares de professores num sistema de ensino remoto emergencial, que fez uso dessas ferramentas. Então a gente vê que a gente tem aí, pessoal, oportunidades e também desafios enormes. Então, jovens, faço uma pergunta aí para vocês. O que vocês estão achando dessas aulas e dessas ferramentas síncronas e assíncronas? Qual que é a experiência de vocês? Agora que você já sabe o que são esses termos estranhos e provavelmente já está usando, né, no seu dia a dia, isso aí, e estão gostando da experiência, né? Isso tem quebrado um galho, né? Mas também tem pontos negativos. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários e não deixa de se inscrever no canal, porque a gente está produzindo muita coisa bacana aqui no canal Descomplicado. Um abração, pessoal!